Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Centro Espírita Manuel Quintão, em mais uma noite de aprendizado, de atendimento, de estudo, junto com o aprendizado, e de auxílio também. Porque às vezes a gente pensa que a gente vem aqui só para receber, mas se durante a nossa chegada e a nossa permanência fizermos um esforço para termos bons pensamentos, tentar esquecer a loucura lá do mundo lá fora, tentar ouvir essa música baixinho que a gente coloca, a gente vai entrar numa vibração de bons fluidos, de bons pensamentos, que com certeza vão ser aproveitados pela espiritualidade que trabalha aqui na casa. Hoje teremos palestra com nossa irmã Carla Júlia, tema livre, que ela já colocou ali, o Homem de Bem. Nossa irmã Catarine vai fazer a prece e eu, Pietro, vou fazer o exórdio, que são esses 10 minutos iniciais. O tema do exórdio hoje é liberdade de consciência. Faz parte do Livro dos Espíritos, perguntas 840 e 841. Para aqueles que estão começando agora na doutrina, o Livro dos Espíritos é um dos 5 livros que foram compilados, foram resumidos, sistematizados, me fugiu a palavra agora, já que ele era um discípulo do Pestalozzi e foi escolhido para ser o organizador dos 5 livros iniciais que iriam compor a base para uma doutrina que veio para nos esclarecer. Então, esses 5 livros iniciais que a gente sempre pede para todos aqueles que estão começando na doutrina espírita, estão conhecendo a doutrina espírita, é muito bom ler romance, que é muito aquela aguinha com açúcar, mas a gente precisa estudar. Nós só vamos evoluir a partir do momento que começarmos a estudar. E um ser humano evoluído é um bom filho, é um bom marido, é uma boa esposa, é um bom pai, é um bom colega, é um ser humano que está contribuindo para a melhora do planeta Terra. Então, os 5 livros são o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese. Aparece trocado aqui nesse nosso painel quando a gente coloca no começo, mas iremos fazer a troca, foi muito bem lembrado por uma irmã nossa. Nós fomos querer fazer uma explanação em paralelo, mas colocamos ele na sequência errada, mas vamos corrigi-lo. E a pergunta de hoje são 2, a 840. Então, o Livro dos Espíritos são várias perguntas que foram feitas aos espíritos e as respostas. E perguntas sobre tudo. Por isso que a gente sempre pede para que você possa ler, estudar, para que você possa ir aprendendo. São 1012 perguntas e as suas 1012 respostas. Algumas perguntas subdivididas. E a 840, ela diz muito a ver com o momento pelo qual nós estamos passando como sociedade brasileira e como também sociedade mundial. Ela pergunta: será atentar contra a liberdade de consciência por óbices a crenças capazes de causar perturbações à sociedade? A resposta: podem reprimir os atos, mas a crença íntima é inacessível. Aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente crê, ninguém pode atingir. Reprimir os atos exteriores de uma crença, quando acarretam qualquer prejuízo a terceiros, não é atentar contra a liberdade de consciência, pois que essa repressão em nada tira a crença, a liberdade que ela conserva integral. E na 841 ele pergunta, esse capítulo ele fala sobre liberdade de consciência. Para respeitar a liberdade de consciência, deve-se-á deixar que se propaguem doutrinas perniciosas ou poder-se-á, sem atentar contra aquela liberdade, procurar trazer ao caminho da verdade os que se transviaram obedecendo a falsos princípios? A resposta: certamente que podeis e até deveis, mas ensinai a exemplo de Jesus, servindo-vos da brandura e da persuasão, e não da força. O que seria pior do que a crença daquele a quem desejarias convencer? Se alguma coisa se pode impor, é o bem e a fraternidade.
mas não cremos que o melhor meio de fazê-los admitidos seja obrar contra a violência. A convicção não se impõe. E aí a gente pode levar essas duas perguntas para muitos sentidos, né? Para muitas vertentes. A gente pode trabalhar na vertente religiosa, onde nós costumamos ver muitas pessoas ficarem até indignadas com a religião do outro e tentarem impor a mudança de consciência daquela pessoa sobre o que ela crê. Quando a gente começa a estudar na doutrina, a gente começa a entender exatamente que a gente não veio aqui para mudar a crença de ninguém, né? Eu sempre, quando alguém vem falar de religião, eu digo: a sua religião ajuda o próximo, né? A sua religião propaga o amor entre os seres humanos, entre os irmãos, né? Porque eu acho que a gente não tem que estar dizendo que o espiritismo é melhor do que tal religião, ou a outra pessoa dizendo que a outra religião é melhor do que o espiritismo, né? A gente, pelo exemplo, a gente arrasta. Eu tenho um exemplo em casa, onde minha esposa não frequentava, não fazia evangelho no lar, e todo domingo eu fazia o evangelho no lar, sozinho, sentado, né? Nosso filho era pequeno, colocava a mamadeirinha dele de água, o copo dela, e depois eu dava o copo de água para ela beber. E ela bebia. Até que um dia ela disse: eu vou sentar aí para fazer a reza contigo. Eu digo: tá bom, senta aqui para a gente rezar junto, né? E a gente começou a fazer o evangelho no lar, em família. Não precisei dizer a ela que ela era obrigada a fazer o evangelho, o que era bom para ela, o que ela devia fazer, não. Simplesmente eu entendi e aceitei que aquele não era o momento dela. Como muitas pessoas vêm para cá, para o centro, na grande maioria das vezes com problemas, né? Transtornadas às vezes, a gente consegue aqui acalmar, a gente consegue aqui fortalecer, a gente consegue aqui dar forças, fazer com que você entenda pelo momento que você está passando. E muitas das vezes, tem casos aqui que eu conheço, pessoas que eu quero muito bem, que depois de ficarem curadas, entre aspas, depois de melhorarem, se equilibrarem, nunca mais voltaram. E depois, num desequilíbrio, voltaram de novo e a gente estava de braços abertos. E depois tornou a não voltar mais e voltou a terceira vez e a gente de braços abertos. E a gente vai estar aqui de braços abertos sempre. Porque essa é a filosofia, né? Essa é o ensinamento que nós aprendemos aqui. E aproveitar esses 3 minutos finais para levar para a vertente de pensamentos, né? Que a gente pode até falar da questão política sem falar de partidos, né? Falar desse momento que nós vivemos agora ultimamente, onde irmãos brigaram com irmãos, filhos brigaram com pais, maridos brigaram com esposas, né? E assim, amigos desfizeram amizades de longos tempos por conta de ideologia, de pensamentos políticos, né? E aí a gente sempre fica muito apreensivo nesses momentos, né? Por conta de que até às vezes trabalhadores da casa, né, em suas redes sociais, ficam discutindo ou ficam incentivando a discussão sobre política. No caso aqui, quem está falando é Pietro Lucchesi, não é o Centro Espírita Manuel Quintão. Eu estou dando a minha opinião como ser humano, como espírita, né, como cidadão, e coloco como apoio um vídeo que tem da Federação Espírita Brasileira, onde fala exatamente isso, que nós temos que ser propagadores do amor e não propagadores da discórdia. No momento que você está postando qualquer coisa no seu WhatsApp, no seu Facebook, e que aquilo ali vira uma discussão, você é responsável por aquela fomentação daquele sentimento que está sendo gerado ali. Então a gente tem que estar muito alerta, porque são pequenas coisas, né, que vão desviando a gente do nosso caminho. Passada essa fase agora, né, procuremos nos acalmar, procuremos fazer as pazes, procuremos voltar a tentar entender o nosso irmão, né, e não querer que ele nos entenda, né? A gente tem que tentar entender o nosso irmão, a gente tem que dar o exemplo, para que a partir daí, quem sabe, plantada a semente do amor, ela floresça e frutifique, e essa amizade, esses laços de família voltem a ser entrelaçados e voltem a ser refeitos. Eu vou parar por aqui,
porque eu estou ansioso pela palestra da nossa irmã Carla Júlia também, né? Já vou pedir a todos que fechem os olhos. Elevem os seus pensamentos a Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Jesus, mestre amado, amigo e irmão de todas as horas, espiritualidade amiga aqui presente. Obrigado por mais essa oportunidade de estarmos aqui sentados para ouvirmos boas palavras. Que essas boas palavras sejam como as sementes faladas pelo Mestre Jesus na parábola do semeador que saiu a semear, e que uma frase, um exemplo, ou até a palestra toda da nossa irmã nos sirva de força, de degrau, de muleta, de escada, para que possamos seguir o nosso caminho, seguir em frente, cada vez evoluindo como seres humanos. Agradecemos por tudo e que, após recebermos esses benefícios, que possamos repassar também para nossos irmãos, através de um abraço, de um sorriso, de um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Assim seja. Boa noite a todos. Esse estudo, o tema de hoje, é um tema muito interessante, o homem de bem, e ele serve para todos nós, todos, inclusive quem vai vos falar na noite de hoje. Porque é muito interessante que no Livro dos Espíritos existe uma preocupação pela questão do progresso da humanidade. E muitas vezes nós queremos muito que a humanidade progrida e nós estamos aqui estacionados, estagnados, contrariamente à própria lei do progresso que nós aprendemos na doutrina dos Espíritos. Não é possível permanecermos na zona da estagnação espiritual. Quando nós estamos nesse processo contrário à lei do progresso, a dor se instala. E quando a dor se instala, é um sinal de alerta, é um sinal vermelho de que nós precisamos fazer a nossa parte. Nós somos seres humanos em construção. As nossas imperfeições fazem parte da nossa personalidade transitória. Essa personalidade, ela não está pronta e acabada. Nós estamos em processo de mutação. E nessa transformação, nessa catarse que nós precisamos vivenciar, a vida nos dá as lições que nós precisamos através dos fatos, acontecimentos e pessoas. Quando nós estamos cegos diante de nós mesmos, a própria vida nos impulsiona a andar adiante. E isso é muito bom. Porque nós temos um imenso trabalho a realizar aqui na Terra. E não nos iludamos quanto a uma suposição de que somos mais evoluídos do que outras pessoas de outras religiões. Ao contrário, somos seres imortais, espíritos eternos, em processo de labuta interior, e isso não é fácil, você desconstruir o que você construiu em termos de condicionamentos, valores e visão de mundo errôneos, para que você possa desconstruir esse homem velho em prol de um homem novo, vai ter muito trabalho. E é um trabalho oculto, não é um trabalho visível aos olhos alheios. Eu não tenho que fazer propaganda desse trabalho incomensurável que é realizar a minha transformação interior. Mas muitos de nós estamos desatentos a esse processo. Estamos simplesmente passando pela vida como se nós não tivéssemos um objetivo maior. Nós não estamos aqui em colônia de férias, por mais que desejemos, por mais que gostemos de viajar. Eu me lembro que uma vez Luiz Carlos é fantástico, meu guia espiritual, porque ele sempre me puxa as orelhas quando é necessário. E eu estava muito deslumbrada no Vaticano, lá na Capela de São Pedro, observando toda aquela fortuna, porque aquela capela é um museu de obras de artes caríssimas,
E ali Luiz Carlos me chamou a atenção, vá orar. Quando ele me pediu para orar, eu não entendi porque ele estava pedindo para orar. E a Capela de São Pedro tem vários nichos onde você pode fazer as suas orações. Então, quando eu comecei a orar, uma emoção me tomou a conta muito forte, intensamente, eu não sabia por quê. Depois que eu orei, as lágrimas começaram a surgir. E ele se apresentou novamente e disse, vou lhe apresentar agora um espírito. Quando esse espírito se apresentou, porque a envergadura moral faz isso conosco, nós nos emocionamos profundamente diante da evolução espiritual dos espíritos. Eu não conseguia parar de chorar diante daquele espírito. E na minha presunção eu perguntei, quem é você? Ele disse, sou alguém que venceu o orgulho e o egoísmo. E isso é uma das características dos espíritos superiores, eles falam pouco. Nós é que falamos muito. Eles falam o absolutamente necessário. Uma característica de um ser evoluído espiritualmente. Vejam, a definição que ele deu, sou alguém que venceu o orgulho e o egoísmo. Isso é muito forte para você dizer a alguém. E aí ele disse, olhe para trás. Quando eu olhei para trás, tinha uma multidão de espíritos famigerados, espíritos em mendicância do mundo espiritual. E ele fez a seguinte observação, esses espíritos que estão aqui, estão necessitados de oração. Poucos são aqueles que aqui vêm na Capela de São Pedro orar por eles. Porque as pessoas que vêm aqui são pessoas que ficam deslumbradas com as obras de arte. Segunda lição que ele me deu. E aí ele disse, nunca deixe de orar pelos aflitos e sofredores do caminho. Terceira lição que ele me deu. Novamente perguntei, quem é você? E ele disse, chamam-me Pio V. E ali ele fez uma prece comigo e se despediu. E Luiz Carlos depois chegou para mim e disse, agradeça ao Cristo de Deus por ter conhecido um espírito desta envergadura. Poucos têm conexão com o mundo espiritual. Quando eu saí da Capela de São Pedro, que fui visitar uma outra parte do Vaticano, perguntei a um funcionário se existia ali o sarcófago do Papa Pio V. Ele me levou e eu tirei foto. Não me importa se era Papa, se não era Papa, quem era aquele espírito. O que importa é a mensagem que ele trouxe para nós. Ou seja, não basta eu estar pertencendo à igreja. Eu preciso sentir o Cristo de Deus dentro de mim. Quando eu sinto o Cristo de Deus dentro de mim, a minha vida se transforma completamente. Foi isso que ele quis dizer. Todos nós precisamos de oração. Todos aqui que nos encontramos aqui nesse centro, precisamos de ombros amigos, pessoas amigas. Precisamos da compaixão alheia. E aí nós estudamos esse capítulo do Livro dos Espíritos que trata sobre o homem de bem. E vejam, o que é uma linguagem superior espiritual vem a dar a devida definição e característica de um homem de bem. É esse o objetivo que nós temos do nosso processo evolutivo, nos transformarmos em seres humanos de bem, pessoas do bem. E pessoas do bem não pactuam com o mal. Pessoas do bem não se locupletam com a infelicidade alheia. Pessoas do bem não mentalizam negativamente. Pessoas do bem, o bem predomina no seu psiquismo. Então, na pergunta 918,
Allan Kardec questiona os espíritos. Por que sinais se pode reconhecer no homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espírita? O espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corpórea constituem a prática da lei de Deus e quando compreende por antecipação a vida espiritual. Nossa passagem aqui na Terra é um sopro. Tudo é muito transitório. E na transitoriedade da nossa existência aqui na Terra, quanto de energia espiritual estamos nos desgastando em torno de coisas absolutamente desnecessárias, que não tem valor nenhum para a evolução do espírito. Então eu preciso ter a perspectiva da vida futura. Na vida futura serei muito melhor do que sou hoje, se eu continuar nessa trajetória. O Cristo de Deus nos convida à doutrina dos espíritos. O Cristo do Deus nos fez um convite, porque eu preciso me melhorar. Eu preciso desconstruir o egoísmo, o orgulho que está impregnado no meu psiquismo. Pensamentos doentios, sentimentos doentios que me impregnam a alma dia após dia. Então, o maior trabalho que o espírita tem a realizar é com ele próprio. Meu Deus, tira da minha visão o egoísmo, tira da minha visão a inveja, tira da minha visão a avareza, ajuda-me a ter uma visão espiritual. Onde existe materialização, não há espiritualidade. Enquanto estivermos impregnados do materialismo, o ser espiritual não predomina. Então nós estaremos no ranking da competição, seremos difamadores, seremos pessoas que se utilizam de meios escusos, seremos desonestos, avarentos, pobres de espírito. E não é a pobreza que o Cristo se referia. Então, esses sentimentos negativos que ainda exercem um poder sobre a minha mente, eu preciso me libertar desses sentimentos. Porque para cada sentimento negativo existe uma dor correlata. Qualquer um desses sentimentos que me impregne a alma gera sequela, dor, sofrimento. E essa dor moral só nós sabemos que nós sentimos. Tá certo? Então é preciso que eu tenha uma visão espiritual, a perspectiva de que eu estou em processo de evolução dia após dia. E que nós não estamos, digamos assim, abandonados pela justiça divina. Deus nos ama apesar de sermos quem somos. Ele nos ama infinitamente, nos impregnou pela centelha divina do seu amor. E cabe a nós agora corresponder a esse projeto divino. Somos uma criação divina. Brilhe sua luz, brilhe sua luz. Não estamos destinados ao sofrimento decorrentes das nossas imperfeições. Daqui a um ano serei melhor do que hoje, daqui a 2 anos melhor do que há um ano, e assim sucessivamente. Na transitoriedade das nossas imperfeições, nós aprendemos lições fenomenais para o nosso processo evolutivo. E a nossa personalidade, que supunhamos ser permanente, ela se transforma, transmuta-se, burila-se, como diamante que se transforma num brilhante. Vamos nos lapidando lentamente, gradativamente, e estamos orando ao Cristo de Deus para nos modificar. Porque não é possível permanecermos os mesmos. E aí o que ele nos diz? O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade, na sua mais completa pureza. Mas eu sou egoísta.
Se eu sou egoísta, eu não posso praticar a caridade. Sou uma pessoa intrinsecamente egoísta. Vive em função das minhas necessidades. O outro não existe para mim. O que predomina são as minhas necessidades, os meus desejos. Estou na contramão da lei da caridade, da justiça, do amor ao próximo. Se interroga a sua consciência sobre atos praticados, perguntará se não violou essa lei. Nós estamos violando a lei de Deus todos os dias. Todos os dias estamos violando. Quando eu penso negativamente contra alguém, quando eu falo negativamente contra alguém, quando eu ajo negativamente contra as pessoas, quando eu me maltrato, quando eu me subjugo, quando eu me culpabilizo e culpabilizo todas as demais pessoas, então estamos violando a lei de Deus. E ao violarmos a lei de Deus, estamos reincidindo na recapitulação das mesmas falhas diante das provas que a vida me oferece e nos oferece. Então, nessa escola não tem professor, nós somos alunos. Se não cometeu nenhum mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém teve de se queixar dele, isso é muito sério. Porque normalmente as pessoas que convivem conosco têm o que se queixar de nós. Pelas nossas falhas. Somos falhos. Estamos longe da perfeição. Inclusive quem vos fala aqui na noite de hoje. Somos as mesmas almas recalcitrantes. Estamos mais próximos da violência do que da paz. Nós nos agredimos mutuamente muito facilmente. A violência ainda está dentro de nós. Como é que eu posso me pacificar se eu sou um ser humano violento por natureza? Nessa violência eu maltrato, eu machuco, eu subjugo, humilho, menosprezo as pessoas. Foi isso que eu aprendi. Nesta sociedade dualista, competitiva, longe de Deus, longe do Cristo de Deus. Chegamos ao ponto de nem acreditar quando alguém faz uma oração, achamos que é um teatro isso. A que ponto nós chegamos? Será que vale a pena ser bom? Vale a pena eu confiar? Vale a pena eu me expor e acreditar no outro? Quando o outro me trai o tempo todo, não vale a pena. E aí nós vamos nos enclausurando nesse egoísmo por uma dor, por uma insuportabilidade de passarmos pelas provas da vida. Estamos contrários à lei do amor, contrários a tudo que o Cristo nos ensina. Será que nós fazemos todo o bem que nós poderíamos fazer? Será que nós fazemos aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem conosco? Não podemos deixar de fazer essas perguntas. Quantas vezes eu mesma estou recapitulando os mesmos erros? Quantas vezes me decepciono comigo mesma? Eu consigo me deletar? Não. Mas eu quero deletar as pessoas que me magoam. Por quê? Que lógica existe nisso? Eu magoo as pessoas, mas quero deletar as pessoas que me magoam. É contraditório. Isso é contraditório. Nós somos uma contradição o tempo todo. Muitas vezes falamos de amor e somos profundamente egoístas. O homem possuído pelo sentimento de caridade e amor ao próximo faz o bem pelo bem sem esperança de recompensa e sacrifica o seu interesse pela justiça. Isso não é fácil. Você fazer o bem pelo bem. Ora, quando você está imantado de amor, na abundância do amor e do sentimento benévolo, da generosidade, da benevolência, você está doando. Você tem abundância isso, está abundante esse sentimento. Você não está na mendicância de receber, você já tem. Quem tem não precisa tanto receber, precisa doar. É a lei natural. Quanto maior a abundância, maior a oferta.
maior compartilhamento. Eu compartilho aquilo que tenho dentro de mim. Como eu vou compartilhar aquilo que eu não tenho? Não é possível. Ele é bom, humano, benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens. Nós enxergamos em todos irmãos nossos? Será? Será que nós temos simpatia por todas as pessoas? Será que o nosso coração não se fecha quando vemos algumas pessoas? Por que isso acontece? A gente sofre com isso. Se libertar disso, dessa jaula, desses grilhões que lhe atormentam. Meu Deus, a gente não tem o direito de condenar a quem quer que seja. Como um doente condena outro doente. Como eu posso crucificar alguém quando eu me decepciono comigo mesma? E assim a gente vai de queda em queda aprendendo. E de tanto repetir os mesmos erros, chega a um ponto que a dor se torna insuportável. Meu Deus, tende compaixão de mim, da minha miséria humana. Meu lado sombra, eu não suporto esse lado sombra. E esse lado sombra nosso existe. E eu tenho que me iluminar espiritualmente. Concede-me a mansuetude se eu não sou mansa. Pacifica minha alma se eu sou violenta. Ajuda-me a me desprender do ego se o ego está intensificado dentro de mim. Vejam que a natureza ela é abundante, ela oferece a todos nós, independentemente de nós merecermos ou não. Nunca precisamos tanto de paz como na atualidade. Nós precisamos nos pacificar espiritualmente falando. Isso quer dizer que estamos travando uma luta, um combate, o bom combate. Ou seja, nesse ano em que foi que eu melhorei? No ano de 2018, quais foram os aspectos que eu melhorei moralmente? Vamos fazer uma contabilidade. Colocar no papel aspectos indesejáveis e aspectos positivos. E não dá para ficar olhando para trás, eu tenho que olhar para frente. O que eu posso fazer daqui por diante para melhorar as minhas relações? Se Deus lhe deu o poder e a riqueza, olha essas coisas como um depósito. Nada nos pertence. Esse colar não me pertence, esse vestido não me pertence, o relógio não me pertence. É empréstimo. Um dia não terá utilidade nenhuma isso. E o que terá utilidade são os meus relacionamentos, a minha família, as pessoas que eu amei, os amigos que eu me dediquei. É isso que tem valor na minha vida, não o relógio. O relógio pode ter sido o mais caro do mundo. Empréstimo que vai ser devolvido num tempo útil. Então nós estamos aqui para aprender essas lições que são fundamentais. Se eu não devo me impregnar pelo poder e a riqueza que me foi concedido por empréstimo, por que me envaideço dessa riqueza e desse poder? Isso é felicidade para mim? É sinônimo de felicidade? Eu ter o carro, o último modelo, ter o melhor apartamento na Avenida Boa Viagem, ter isso, aquilo outro? Não é. Então vejam que nós não deveríamos nos envaidecer pelo que Deus nos concedeu por empréstimo. Se Deus nos concedeu por empréstimo, Ele pode nos tirar. Basta Ele desejar. Como prova para a nossa vida. Quem tem saúde pode perder a saúde. Quem tem sua mãe pode perder sua mãe. Quem tem seu filho pode perder seu filho. Você no próximo ano pode estar em cima de uma cama. Eu preciso refletir sobre essas coisas. Se eu não reflito sobre isso, eu não estou entendendo o sentido da vida, o significado da vida. Se a ordem social colocou homens sob sua dependência, trate-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais.
Meu funcionário sofre. Meu funcionário sente dor. Meu funcionário precisa muitas vezes parar, se alimentar bem, ser cuidado. Mas eu não tenho olhos para enxergar isso. Eu quero apenas que ele me sirva, porque é meu funcionário. Eu levo ele à exaustão, porque ele tem que produzir 100%, 200%, 300%, 400%. E eu estou escravizando ele, em nome do fato de ser meu funcionário. Meu funcionário é um ser humano e deve ser tratado como ser humano. Onde está a minha humanização? Minha humanização significa, eu olho para você, independentemente de quem você seja, como ser humano, filho de Deus. Hoje você é meu funcionário, amanhã eu posso ser seu funcionário, numa futura reencarnação. Não devo humilhá-lo, porque você está numa condição subalterna a mim. Se me foi concedido riqueza, poder, o poder da decisão, eu tenho que ter o sentido da justiça. Sem o sentido da justiça, cometerei arbitrariedades em nome da justiça. Porque eu sou um ser humano injusto por natureza. Se eu sou um ser humano injusto por natureza, não posso ser instrumento da justiça. Então não adianta competência intelectual, não adianta você ser tão inteligente quando sua moralidade está aquém. E nessa moralidade somos alunos recalcitrantes, repetindo as mesmas lições. Muitas vezes nós temos um chefe que é brilhante intelectual, um brilhante profissional, insuportável de se conviver. Não aguentamos conviver com ele, porque a soberba dele é muito grande. A soberba dele é muito grande. Ele tem o poder, o domínio do comando. E nesse poder do domínio, do comando, o orgulho o torna prepotente. E aí você humilha, persegue, subjuga seu subalterno. Mas a roda gira. E quando a roda gira, amanhã você não é mais o chefe. Agora você é subalterno. E ao ser exonerado de um cargo comissionado, função gratificada, você vai passar pela humilhação de companheiros que lhe valorizavam pelo poder do status, do cargo que você possuía. E eles não mais lhe cumprimentam no elevador, porque Carla Júlia agora não existe mais. O que existe era aquela pessoa que tinha um cargo, que perdeu o cargo. Então, é necessário que nós saibamos fazer uso do poder que nos é concedido. E todos nós temos alguma forma do exercício do poder. Se a ordem social colocou homens sob sua dependência, trata-os com bondade, usa da sua autoridade para lhes erguer a moral e não para os esmagar. O líder nato alavanca, levanta, impulsiona as pessoas para frente e para o alto. O prazer do líder é transformar as pessoas, ajudá-las nesse processo. Não esmagá-las, eu sou melhor do que você, estou acima de você. Não, o líder sente um enorme prazer em compartilhar o seu conhecimento. Isso é uma característica de um verdadeiro líder. O líder nato não esmaga. O líder nato não humilha. O líder nato transforma outros seres humanos em líderes. E aquele funcionário que dizia eu não consigo, o líder diz, você consegue, você tem potencial, você vai conseguir, eu lhe ajudo, eu estou aqui para lhe ajudar. Essa é uma característica de um líder. Nós estamos precisando de líderes, líderes que façam a diferença. Agora, não há líder na omissão. Eu não posso ser um líder omisso. O verdadeiro líder se posiciona. E ao se posicionar, ele é firme. Tem convicção no que ele está dizendo. Convence, não pelo que ele fala, mas por aquilo que ele coloca em prática, que são seus valores, visão de mundo. E esse líder nato, essa força interior, moral e espiritual que o líder tem, ele não conquistou dessa atual reencarnação. Ele vem transformando-se, labutando-se num processo de transformação interior
inimaginável para que ele possa liderar pessoas, sociedades, comunidades. Então nós temos que ter como exemplo esses líderes, não que eles não sejam falhos, mas eles têm alguma coisa a nos ensinar. Eu tenho que ter a coragem para ser um líder, para implementar mudanças. Se eu não tenho a coragem de implementar mudanças, eu não tenho capacidade de liderar ninguém. Como eu posso me transformar nesse líder? Pare de achar que você está aquém do que você é. Você é um projeto de Deus. Você é uma criação divina. Você está destinado à luz. Você tem uma trajetória a percorrer. O que você fracassou no passado não necessariamente vai fracassar agora. Você tem uma nova trajetória. Fortaleça-se espiritualmente e diga para você mesmo: eu posso, eu consigo, eu acredito, eu tenho fé nisso. E aí você vai, dia após dia, subindo um degrau a mais, se transformando lenta e gradualmente. Saulo não era Paulo, transformou-se em Paulo. Então nós temos que nos transformar também. Ah, mas eu não consigo, me ajude a espiritualidade, me ajude meu guia espiritual. Ele vai ajudar, mas você tem que caminhar por si próprio também. Saia da zona da estagnação. É muito mais fácil eu passar uma tarde inteira dormindo do que estudando. Porque quando eu estudo, exige esforço. Quando eu estudo, exige dedicação, disciplina. E nós não somos afeitos a sermos disciplinados. E eu tenho que me disciplinar se eu desejo chegar em algum canto na vida. Então, brilhe a sua luz significa que nós temos uma trajetória a percorrer. Não vou mais me lamentar, não vou mais me crucificar, não vou mais me humilhar. Eu agora vou aprender a canalizar minha energia positiva. E canalizar essa energia positiva significa prioridades. Quais são as minhas prioridades? Qual é a lista de prioridades e atividades da minha vida? Em que eu preciso melhorar? Sou uma pessoa desorganizada? Sou. Preciso agora ser organizada. Não sou, viu, pessoal? Não é característica minha ser desorganizada. Pelo contrário. Então eu preciso me organizar mais. 24 horas no dia, vou selecionar o que me convém e o que não convém, vou utilizar da melhor forma possível o meu tempo, vou implementar as atividades que eu preciso, vou caminhar para um objetivo, por um ideal. E aí os resultados começam a surgir. E você vai se fortalecendo à medida que você vai perseverando nesse caminho que você escolheu, que você optou. É indulgente para com as fraquezas dos outros, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência. Quem não precisa da indulgência? Tem alguém aqui que não precisa da indulgência alheia? Precisamos. Me perdoe, eu errei. Quando nós falamos envolvidos pela emoção, fazemos muita besteira. Somos iguais a crianças que brigam, e daqui a pouco estão se abraçando. Nós precisamos de indulgência. Aquele que estiver sem pecado, atira a primeira pedra. Não é vingativo. Ou seja, o homem de bem não pode ser vingativo. Se você é vingativo, o bem ainda não predomina dentro de você. Ah, mas eu quero que essa pessoa sofra o que ela me fez sofrer. Eu quero maltratá-la, quero espezinhá-la. E aí você fica o dia inteiro ruminando aquela resposta que alguém lhe deu no ambiente de trabalho, porque você não revidou, porque você não falou na lata, bateu, levou, e de tanto bater e levou, você fracassa em tudo quanto é relacionamento. Porque você aprendeu a bater e levar. Bateu, fez comigo, dou de volta. Nós não estamos mais nessa era do duelo. Não preciso mais duelar com ninguém. Já duelei por demais.
No duelo não há vencedores, há perdedores. No duelo eu quero predominar sobre o outro. No duelo eu quero dominar as minhas ideias sobre o outro. Quero imprimir o que eu acho que é certo sobre o outro. Não duele mais. Não queira ser a porta-voz da verdade, porque nem você sabe o que é a verdade, na integralidade. Você precisa agora duelar não contra ninguém, mas a favor de você próprio, nem contra você mesmo. Não queira duelar, não queira ser o centro da razão. Eu não tenho que imprimir meu ponto de vista a quem quer que seja. Respondo, me coloco ao posicionamento, digo o que eu acho que deve ser, mas não impregno no outro. Tá certo? Então, não somos vingativos. O homem de bem não é vingativo. A exemplo de Jesus, perdoa as ofensas para não se lembrar senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado como tiver perdoado. Não é fácil perdoar. Uma pessoa vingativa, ela não perdoa. Uma pessoa competitiva não perdoa. Na competição não há perdão, não há benevolência, não há generosidade, não há misericórdia. Respeitem, enfim, os seus semelhantes todos os direitos decorrentes da lei natural, como desejaria que respeitassem. E aí essa questão do respeito é uma coisa muito séria. Porque veja, se alguém me faz 99% bem e 1% me magoa, me fixo no 1% que essa pessoa me magoou. Esqueço os 99% que ela fez. Não é possível. E é isso que a gente faz. E aí eu coloquei a seguinte pergunta: os teus pensamentos te ajudam ou te atrapalham? Os seus pensamentos lhe ajudam ou não? Por que eu me acordei com 30 anos, vou dormir com 80? E foi o que aconteceu durante o dia. O que eu estou levando para a minha cama? Que tipo de sono eu estou tendo porque eu não consigo dormir? Tamanha a perturbação mental, os conflitos que estão na minha mente, eu não consigo ter calma, não consigo ter serenidade, tranquilidade mental. Estou impregnada pelos fatos que aconteceram durante o dia. E nessa impregnação desses fatos, eu estou completamente fora do eixo. Imagine que nós deveríamos ser um trem no trilho, e quando nós estamos impregnados por fatos e situações que nos prejudicam, ou que nos maltratam, nós descarrilhamos, saímos do eixo. É preciso voltar para o eixo. Como é que eu volto para o eixo? Me tranquilizando, me harmonizando mentalmente. Na yoga a gente aprende isso, não é? A harmonia, a paz, o equilíbrio, como controlar a própria emoção. Não é fácil, isso é um aprendizado que todos nós precisamos vivenciar. Eu não posso deixar que a emoção me domine. Eu não posso deixar que a razão fuja das minhas atitudes. Eu tenho que ter razão. E por que eu não tenho razão? A emoção ainda está me aprisionando. Eu tenho que trabalhar essa emoção, esse lado mal trabalhado da minha personalidade. Então, os meus pensamentos podem me atrapalhar, sim. E muito. Estou ali, além, muito fora do eixo que eu poderia estar, porque meus pensamentos me aprisionam, me algemam. E nesses pensamentos, muita energia eu estou depositando neles. Eu postei ontem na minha página do Facebook uma coisa que é absolutamente verdadeira. As pessoas que são sensitivas, as pessoas que têm uma mediunidade mais ostensiva, elas captam de alguma forma a energia do meio ambiente. E ao captar essa energia do meio ambiente, muitas vezes elas passam mal, literalmente mal. Tá certo? Uma pessoa extremamente pesada que venha falar comigo, ela pode não dizer nada, mas eu estou sentindo a energia pesada dela. E ninguém é pesado espiritualmente porque quer, é porque ele está pesado. Precisa se libertar dessa energia condensada ao redor do perispírito dessa pessoa.
E não é tão difícil para um sensitivo, que na doutrina espírita nós chamamos de médium, penetrar na realidade espiritual do outro. Não é tão difícil assim. Quantas vezes na consulta a pessoa diz que está bem, e eu estou sentindo a carga da pessoa e sei que ela não está bem. E daqui a pouco ela começa a dizer que realmente não está bem. Porque isso é mecanismo de defesa. Eu quero dizer que eu estou bem, mesmo que eu não esteja. Ninguém é culpado por dizer isso, tá certo? Mas essa sensibilidade extrema das pessoas que são médios ostensivos, que são sensitivos, muitas vezes, se não for devidamente canalizada essa sensibilidade, ela vai passar muito mal. Né, Cláudio? Uma vez uma pessoa, isso é fato verídico, pessoal, é inacreditável o que eu vou dizer agora. Uma pessoa foi na minha casa lá de aldeia, elogiou uma planta minha, a planta murchou na hora. Na hora, morreu, ficou esturricada. Eu achei impressionante aquilo. Chega, me deu um impacto. Como é que uma planta conseguiu morrer na hora que a pessoa elogiou ela? Ficou seca, só tinha os galhos secos depois. Isso é energia pura. Imagine essa energia condensada dentro daquele que emite essa energia. Quanto mal essa pessoa não faz a si própria. E aí vem o câncer, vem problemas de rins, vem tantas outras doenças. Isso acontece. Agora tem um detalhe. Mesmo as pessoas que são sensitivas, se perturbarem, elas entram na onda vibratória negativa também. E aí não vamos achar que nós estamos blindados a isso, porque podemos ser instrumentos também de energias densas e negativas. Imagine um pensamento fixo de uma pessoa em outra pessoa negativamente. Ora, eu estou na rádio AM, estou sintonizando com a frequência AM. Não consigo sintonizar com a frequência da FM. Quem eu vou atrair para junto de mim? Espíritos da frequência AM. E não posso me lamentar por conta disso, tá certo? Energia é uma coisa muito séria. Eu impacto as pessoas, sou impregnada pelas pessoas. É uma permuta de energias o tempo todo. Imagine isso dentro de casa. Imagine esses duelos, conflitos e brigas dentro de casa. O quanto isso não nos desestabiliza emocionalmente, não é? Então, os nossos pensamentos podem nos ajudar ou não. E aí, não tem como nós sermos indiferentes às mensagens do Cristo. Se optamos por esse caminho, sentiremos as consequências, tá certo? Como nós utilizamos o nosso tempo para atingir as nossas metas. A nossa meta aqui no plano terreno é evoluir espiritualmente. Nós evoluímos de duas formas, intelectualmente e pelo caminho do amor. Se nós não conseguimos evoluir por um caminho ou pelo outro, teremos muitas decepções quando retornarmos ao mundo espiritual. Me lembrei agora, Cláudio, de um exímio palestrante que foi recebido lá, lá em Olinda, no centro nosso lá. Quando ele falava, todas as pessoas aplaudiam ele, porque ele tinha o dom da oratória. E quando voltou para o mundo espiritual, foi considerado um falso profeta da doutrina espírita. Para ele falar através do nosso intercâmbio mediúnico, foi uma dificuldade que vocês não têm ideia. Ele chorava copiosamente, porque ele estava com dificuldade de expressar os sentimentos dele, porque a vergonha dele era tão grande em ser um falso profeta da doutrina espírita, que naquele momento ele estava completamente fracassado diante da mediunidade que foi dada por acréscimo de misericórdia divina a ele. Tá certo? Não nos iludamos, cada um tem suas batalhas, suas dificuldades, não tem anjo aqui. Tem pessoas que estão lutando
Umas mais, outras menos, umas com mais consciência, outras com menos consciência, mas nós somos alunos nesse educandário. Então, de que forma podemos utilizar o tempo para atingir as nossas metas? Quais são as nossas metas mesmos? Eu tenho alguma meta? Tenho não? Temos, né? Nossa meta é evoluir espiritualmente. E nessa evolução espiritual, eu preciso me desimpregnar de tudo que faz mal dentro de mim. A raiva, ressentimento, mágoa, rancor, ira, cólera, violência e uma lista imensa de sentimentos que me perturbam a alma. Não, mas todos os dias eu sou acicatada por alguma coisa, eu tenho que reagir, mas você já reage demais. Vamos agora desaprender a reagir, vamos aprender apenas a silenciar, que não é fácil. Trouxe aqui uma figura de um pássaro, porque eu amo os pássaros, eles são muito delicados, muito suaves, eles representam o que eu um dia gostaria de ser. Um pássaro desse, suave, delicado, sem nada que me algeme a alma. Eleja o equilíbrio como prática diária, 1000 vezes serás chamada a praticá-lo. Marco Prisco, através do médio Divaldo Franco. Vou repetir a frase, que achei interessante essa frase. Eleja o equilíbrio como prática diária, 1000 vezes serás chamada a praticá-lo. Veja que o passarinho está na ponta da florzinha ali. Para ele ficar na ponta da florzinha, ele está em pleno equilíbrio. E no equilíbrio, eu não agrido. No equilíbrio, eu não machuco. No equilíbrio, eu não maltrato. No equilíbrio, eu não humilho, eu não persigo. No equilíbrio, eu me contenho. No equilíbrio, eu faço bom uso das palavras. No equilíbrio, eu seleciono o que convém e o que não convém. No equilíbrio, eu não maltrato a quem quer que seja, porque a palavra equilíbrio é sinônimo de disciplina. Na indisciplina eu faço tudo o contrário do que eu gostaria de fazer. Na indisciplina eu digo coisas que eu não gostaria de dizer. Na indisciplina eu falo coisas que vai levar muito tempo para poder retomar aquele tipo de relacionamento. Então veja o que a gente faz com a nossa indisciplina mental e emocional. Estou terminando, viu? Nem se preocupe. Vamos lá. Queria finalizar a nossa apresentação aqui com essa flor. Quem gosta de flor aqui? Isso aqui é uma rosa. A natureza nos brinda com uma rosa tão bela, delicada e suave como essa. Talvez eu não mereça receber uma rosa dessa, mas recebi. Então, se eu recebi é porque Deus achou que eu merecia. Beleza. Vamos enxergar o belo na nossa vida. Vejam a delicadeza das pétalas. No jardim de Deus, nós somos flores e rosas. Ele cultiva esse jardim com primor. Ele faz com que nós nos tornemos flores e rosas tão belas como essa. Cada um de vocês tem uma beleza única. A beleza da alma. Não achem que vocês têm só espinhos. Por trás do espinho tem o aroma da rosa perfumando. Ela é única no jardim. Vocês são pessoas únicas, pessoas especiais, cuidadas por Deus, carinhosamente, de uma forma dedicada. São tão amados por Deus que não existe duas pessoas iguais no universo. Nós somos essa rosa para Deus. E isso é altamente consolador. A rosa tem espinhos? Tem. Mas ela não deixa de perfumar o ambiente onde ela está. Nós somos criação divina, centelha divina. O amor de Deus está no nosso templo sagrado. Eu não tenho que olhar para os erros que eu cometo, eu tenho que olhar para quem eu desejo ser daqui adiante. Tá certo? Não desejo mais ser uma pessoa tão medíocre.
Não desejo mais ser uma pessoa mais ou menos. Não quero ser mais ou menos em nada na minha vida. Eu quero agora ter uma personalidade estruturada por base o Cristo. Para eu ter essa personalidade estruturada com base no Cristo, eu tenho que fazer a transformação e transmutação interior. Então nós somos as flores deste imenso jardim que é o universo. O jardineiro que é o Cristo de Deus cuida incomensuravelmente de cada um de nós. Nas nossas dores Ele sabe, conhece detalhadamente. Nossas lágrimas não passam desapercebidas, porque Ele nos acompanha passo a passo. Nossas angústias são ouvidas pelo Cristo. E Ele nos envia o Consolador prometido e nos envia nossos guias espirituais. E esse guia espiritual está nos consolando sempre e nos alertando quando precisamos ser alertados. Então, nada de tristeza, nada de decepção, de angústia. Tenhamos a visão do porvir. A visão do porvir será uma visão bastante diferenciada do momento atual de dor. Então, nós temos que arregaçar as mangas, sim. Vamos arregaçar nossas mangas e nos tornarmos pessoas melhores do que somos, a começar por nós mesmos. Não vou cobrar do outro aquilo que eu não dou. Não vou cobrar do outro a santidade que eu não tenho. Não vou cobrar de ninguém, de quem quer que seja. Não vou perder meu tempo observando falhas alheias. Vou me concentrar nas minhas falhas. Vou me concentrar no que eu posso vir a ser. Quem sabe eu não tenho um papel a desempenhar. Junta todas essas pessoas coletivamente, permutando-se energias, nos dando as mãos uns aos outros de uma forma ou de outra. Então, compartilhando o que há de generosidade nesse universo. No ato de compartilhar, não me sinto faminto. No ato de compartilhar, não tenho sede. No ato de compartilhar, não sinto solidão. Porque eu estou compartilhando. E ao compartilhar, eu estou arregaçando as mangas e levando pessoas junto de mim também. Já não sou mais Carla Júlia isoladamente. Agora faço parte dessa coletividade do movimento espírita. A coletividade do Cristo de Deus. Apesar de eu ser quem eu sou. Pedro não era Pedro, transformou-se na pedra do cristianismo nascente. Madalena transformou-se nessa mulher gigantesca do evangelho da Bíblia. Saulo transformou-se em Paulo e nós estamos destinados a nos transformarmos em seres humanos melhores do que somos. Acreditem nisso, porque eu acredito nisso. A doutrina dos Espíritos nos ensina isso. Lei do progresso. Vamos progredir todos individualmente e coletivamente. Muito obrigada. Agradecemos a nossa... Pedimos que os aplausos sejam em emanações de pensamentos, mas na Casa Espírita a gente sempre pede para que se evite o aplauso, né, Carlinha? Para a gente trabalhar a questão da vaidade. Estou certo, irmã Cessa? É isso mesmo, né? Não, estou perguntando às pessoas mais experientes aqui, né? Mas que às vezes a gente não entende isso na Casa Espírita, fica tão animado com a palestra que quando acaba a vontade é de aplaudir, mas mandem seus pensamentos, os bons fluidos, as boas energias para a nossa irmã Carla, para que ela continue sempre a nos trazer essas reflexões da nossa vida, sempre baseadas na doutrina espírita. Pedimos à nossa irmã Catarina para fazer a prece de encerramento agora. Amado Mestre Jesus, amigo de todas as horas, te agradecemos imensamente a oportunidade de estarmos juntos e reunidos nessa noite de aprendizado. Agradecemos assim a espiritualidade boa e amiga desta casa, assim como nossos anjos guardiões, que nos inspiram dia após dia a marchar corajosamente pela estrada do nosso adiantamento moral e espiritual. Que possamos retornar aos nossos lares repletos de paz, protegidos e envoltos no Teu amor e na Tua bondade. Assim seja. Em nome de Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome dos bons espíritos aqui presentes, pedimos permissão para finalizar a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje, desejando a todos muita paz, muito progresso,
espiritual. Assim seja. Continuemos nesse clima, nesse silêncio, para ajudar no trabalho da casa.